Olá! Hoje a primeira coisa que eu vou pedir para você é dar um like no canal e clicar no sininho, assim como você precisa se inscrever para que você possa cada vez mais receber notificações a respeito dos vídeos que eu lanço aqui na internet para você. Hoje o assunto que eu vou tratar é a respeito de opinião. Um assunto complicado, porque afinal de contas, quantas vezes você já viu essa cena? Você me respeite. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua opinião. Portanto, me respeite e vamos encerrar o assunto. As pessoas costumam confundir opinião com ignorância. E por causa disso, elas não ouvem a opinião de outras pessoas, a argumentação de outras pessoas, porque elas têm medo de ser alteradas e perceberem que elas não são inteligentes suficiente para perceberem que elas tomaram uma decisão errada através da sua opinião. Para que nós possamos discutir isso, eu vou tentar abranger aqui algumas informações que, na minha concepção, significa dizer que a opinião é formada de três formas diferentes. Você, para formar uma opinião, tem que ter uma percepção sensorial, ou seja, toda aquela percepção, toda aquela sua opinião que você tem a respeito de toques, a respeito de sensibilidades, a respeito de olfato, gosto, paladar, tudo isso que você sente significa dizer que você está tendo uma descarga hormonal no seu cérebro e como cada uma das pessoas tem uma descarga hormonal diferente, significa dizer que esse tipo de opinião não pode ser discutida, porque para cada um tem uma sensibilidade diferente. E por sua vez, o que para você é bom, para outra pessoa pode ser ruim. Assim como pode ser muito gostoso para você comer um determinado alimento, uma mulher bonita de repente cruzou na sua frente, você acha ela muito bonita porque a sua sensação causada através dos hormônios que são jogados no cérebro vão causar uma sensação de que aquela mulher é muito bonita. Para outra pessoa, de repente, não cause a mesma sensação. O que significa dizer que não podemos discutir esse tipo de opinião. Aí temos a opinião formada através da percepção cognitiva. A percepção cognitiva ela é formada através de informação e através da capacidade do intelecto, da inteligência. Ora, você é preciso ter informação para que você tenha inteligência? Não. Tem algumas pessoas que não têm curso superior, por exemplo, e que conseguem entender coisas muito mais facilmente do que qualquer outra pessoa com curso superior. Não significa dizer que uma pessoa com um curso superior, que tem muito mais informação do que qualquer outra pessoa, de repente também não possa unir as duas coisas e ser também inteligente. Agora, também não significa dizer que toda pessoa que faz um curso superior é dotada de inteligência, porque a gente tem vários casos aí completamente diferentes e que a gente pode relatar, ficar relatando muito tempo aqui. Quando a pessoa tem esse tipo de percepção, significa dizer que ela está muito apta a conseguir interpretar as coisas muito diferente do que a maioria das pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas aí que são chamados de analfabetos funcionais, que conseguem ver, conseguem ler algum texto, eles conseguem ler com perfeição, mas não conseguem entender o seu conteúdo e por esse motivo eles não fazem interpretação de texto. O mesmo acontece com pessoas que, ao ver um jornal dentro de uma televisão, das televisões de massa, ele não consegue interpretar aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê e aquilo que ele está vendo no dia a dia. E ele não consegue ver para que ele vai utilizar aquilo no dia a dia. As inteligências são muito personalizadas, porque pode ser que você tenha desenvolvido uma inteligência muito grande para umas coisas e uma inteligência muito rara para outras coisas. Você tem dificuldade de entender algumas coisas. Se as pessoas não conseguem entender isso, significa dizer que a pessoa é imatura, porque ela tem que ter dificuldade, muita facilidade em algumas coisas e tem que perceber que tem pessoas que são mais inteligentes do que ela em algumas coisas. Mas as pessoas têm a tendência de dizer que elas são muito mais inteligentes e por isso elas se negam a discutir qualquer coisa, colocando justamente esse tipo de barreira, como respeite a minha opinião. Quando ele coloca esse tipo de barreira, significa dizer que ele não está preparado para amadurecer, porque ao longo da vida, a gente pode ter uma opinião aos 20 anos e uma opinião aos 50 anos, completamente diferente uma das outras, e você tinha certeza absoluta que aos 30 anos aquela opinião era correta. No entanto, quando chegou aos 40, aos 50 anos, sua opinião se alterou ao longo do tempo, porque você viu muito mais coisas, porque você conseguiu entender muito mais coisas através do que você conseguiu captar na sua vida. Veja bem, nós vamos falar aqui também de um outro tipo de percepção, que é a percepção de caráter. Quem tem opinião formada a partir do caráter, ela ignora totalmente a percepção cognitiva e ignora a percepção sensorial. Para essa pessoa, ela é maior, é mais inteligente do que todos. Então ela costuma tratar todas as pessoas como burros. Quer ver um exemplo? Não houve Segunda Guerra Mundial.
Quando ele fala que não houve a Segunda Guerra Mundial, significa dizer que ele está sabendo que houve a Segunda Guerra Mundial, ele fala aquilo porque ele quer testar o poder de convencimento e fazer, ele já está achando, você já julgou nesse momento que você é muito burro, muito mais burro do que ele. Então, nesse momento, é necessário que você saiba se colocar, porque senão você vai ser subjugado por uma pessoa que se considera muito superior ao seu intelecto. Portanto, essa história de dizer, quando o cara fala uma mentira e tenta apoiar essa mentira, tentando argumentar com você, eu me sinto agredido, porque a partir do momento que ele está tentando me convencer com mentiras, isso me causa um certo problema. Essas mentiras podem vir de duas formas. Ou ele teve baixa cognição e não conseguiu entender aquilo que ele está falando, ou ele tem um mau caráter, porque mesmo tendo percebido alguma coisa errada, ele tenta te convencer ainda assim. Vamos falar sobre uma coisa que aconteceu em 2016. Algumas pessoas têm o costume de dizer que não houve golpe de Estado em 2016, e eu sou completamente contra esse tipo de pessoa, esse tipo de argumentação, porque para mim, qualquer pessoa que tenha cognição suficiente e que tenha informação suficiente, sabe muito bem que em um determinado momento do ano de 2014, 2015, Romero Jucá apareceu sendo gravado por uma gravação que ele não conhecia, e ele fala que precisariam eliminar, tirar a Dilma da presidência da República porque todos os seus comparsas estavam sendo incriminados em algum tipo de crime. E como eles não queriam que esses crimes fossem investigados, eles tinham que afastar a Dilma, porque Dilma Rousseff era responsável por tentar manter a seriedade nos processos judiciais, não interferindo no judiciário, não interferindo no Ministério Público e na Polícia Federal, deixando com que eles fizessem o trabalho da maneira que eles tinham que fazer. No entanto, algumas pessoas entenderam diferente, porque eles entenderam que estava sendo contra a Lava Jato. No entanto, não era isso. Porque os próprios noticiários alteraram isso, dizendo que era contra a Lava Jato, não era contra a presidente Dilma. Na verdade, nós bem sabemos, através da interpretação daquelas palavras de Romero Jucá, que não. Os meios de comunicação adulteraram essa conversa justamente para fazer você pensar que a Lava Jato eram os salvadores da pátria, quando nós sabemos muito bem que eles já receberam pagamento por seus serviços de 2,5 bilhões de dólares da Petrobras, bilhões de reais da Petrobras, e mais 6,5 bilhões da Odebrecht. Portanto, eles foram pagos por serviços que eles prestaram. E nós vamos explicar esses serviços. Eles criaram toda uma série de denúncias que eram todos os dias colocados em jornal nacional, era colocado para que você pudesse bombardear a imprensa e fazer com que a população brasileira acreditasse cada vez mais que era necessário tirar uma presidente, porque afinal de contas, apesar dela de nunca ter havido investigação, porque todos os governos anteriores impediam as investigações, Dilma Rousseff não fazia. Então, ninguém queria saber se ela não fazia ou não. Eles queriam culpá-la de toda a responsabilidade da corrupção que estava sendo detectada, porque eles queriam criar corrupção suficiente para derrubar o governo do PT, uma vez que eles não conseguiam ganhar as eleições através da forma democrática, através do voto. Então eles tinham que sabotar toda a economia. Fazendo isso, o que aconteceu? O povo achou normal, fizeram um processo de impeachment sem nenhum crime, criaram uma situação, o STF não julgou Dilma Rousseff, que deveria ter feito, fazendo de conta que quem deveria julgar era só o Senado da República, e o STF participou plenamente do golpe de 2016, simplesmente se abstendo de julgar a legalidade do pedido de impeachment, coisa que é obrigado pela Constituição. No entanto, o Senado foi lá, julgou, e nós hoje sabemos que vários votos foram comprados por Michel Temer para votarem contra Dilma Rousseff, para tirarem essa mulher do poder. Portanto, foi sim um golpe de Estado. Mas tem pessoas que, mesmo tendo esse tipo de informação, continuam negando o golpe de Estado e ainda tentam argumentar com você. Eu me sinto ofendido, porque a partir desse momento não existe pessoa, para mim, que seja aceitável dizer que não houve um golpe de Estado. Porque ou a pessoa é burra, completamente burra, o que fica difícil de se explicar, porque nós tivemos vastas informações e a internet noticia isso todo o tempo, ou a pessoa tem mau caráter, e aí provavelmente é mais característica do segundo tipo de opinião, a opinião do mau caratismo. Ela não consegue se colocar no lugar de outro, ela não consegue achar que as pessoas são tão inteligentes quanto elas, e aí ela consegue tentar ludibriar você, porque ela acha que aquilo é uma atitude certa, porque ela simplesmente não gosta da Dilma Rousseff, ela não concorda com ele e não concorda que a esquerda esteja dominando o país. Sendo assim, ela vai inventar qualquer coisa para dizer que aquele ato era legal.
Um outro ato que hoje está completando um ano significa dizer a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Se você tem uma opinião a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva, se você é daquelas pessoas que falam porque se o seu coração está dizendo que é assim, portanto tem que ser assim. Porque você ouve a pulga do lado de cá e a pulga do lado de lá, e você não busca informações na internet, não busca informações nos jornais e simplesmente toma uma decisão. O cara é culpado. Ponto final. E a partir desse momento, fica difícil discutir com esse tipo de ignorância, porque você simplesmente não aceita que uma outra pessoa passe uma informação. Se criou uma crendice popular simplesmente que a opinião é muito importante e que ela precisa ser respeitada. Mas como é que você respeita uma opinião baseada em mentira, baseada em coisas que não são fatos? Vamos citar um exemplo. Eu tenho um amigo muito inteligente, por sinal, e esse meu amigo tem o costume de argumentar. Roberto, se ele foi condenado na primeira instância e foi condenado na segunda instância, significa dizer que você que não é advogado, você não pode dizer que houve algum processo ilegal nessa história. Então, meu amigo, aceite, que dói menos, não é isso que eles falam? Sim, é isso que eles falam. Mas aí eu vou lhe perguntar. Então, por que todo mundo diz que a Terra é chata, mesmo tendo sido provado cientificamente que a Terra é chata, significa dizer que a Terra é chata? Então, uma mentira dita por uma pessoa, por duas pessoas, por três pessoas, mas dita por 1.400 pessoas, então ela se torna verdade? Não. Uma mentira dita pela primeira instância, ou pela segunda, ou pela terceira instância, continua sendo uma mentira. E nós não podemos de maneira nenhuma aceitar esse tipo de situação. E sabe por quê? Porque nós estamos sendo julgados não porque um presidente foi acusado injustamente, foi preso injustamente, mas sim porque um cidadão brasileiro foi preso injustamente. E quando eu falo isso, significa dizer que todo cidadão brasileiro está sujeito a esse tipo de trama. Se um juiz determinar que ele é culpado, significa então dizer que mesmo sem a prova, sem qualquer tipo de circunstância, ele tem que ser condenado culpado porque o juiz acha? Você está abrindo as portas para uma decisão dizendo que o judiciário tem absoluta certeza e é totalmente puro para decidir absolutamente tudo, quando na verdade nós sabemos que assim como o judiciário, assim como todas as pessoas no planeta, o judiciário é formado por pessoas e pessoas têm defeitos. E se elas têm defeitos, pode ser um defeito de mau caráter, pode ser um defeito de má compreensão, de baixa inteligência, ou pode ser um defeito que simplesmente a pessoa é preguiçosa, não faz realmente a sua obrigação como deveria fazer. Nesse caso, eu considero como uma missão de mau caráter. Por que isso? Porque quando eu pergunto para esse meu amigo se ele já estudou o caso, porque está aí disposto na internet para quem quiser estudar. Se ele já estudou o caso, ele diz assim: não estudei e não quero estudar. Portanto, ele está aceitando a opinião das duas pulguinhas. Ele não está aceitando a opinião baseada em conhecimentos sólidos, que seria, assim, a opinião mais respeitável e que todo mundo deveria formar a sua opinião. No entanto, ele foi lá e tomou uma decisão de que aquela decisão dele, aquela opinião dele é imutável, porque afinal de contas ela foi apoiada pela primeira, segunda instância e vai ser apoiada pela terceira, e pela quarta, e pela quinta, e pela sexta, e pela décima. Portanto, a quantidade de pessoas dizendo que uma mentira é verdade, para ele é muito importante. E o que eu vou dizer para ele? Eu tenho que simplesmente argumentar com ele para tentar perceber que a cognição dele a esse assunto, ele pode ter cognição, pode ter muita inteligência a respeito de outras coisas que eu, sinceramente, tenho dificuldades e ele tem muita facilidade. Mas a esse respeito, ele está enganado, porque a decisão e a opinião dele foi formada através de um fato errado, através de um fato falso. Ele tem muito vício de ouvir fake news e a partir das fake news ele se vicia e acha simplesmente que não precisa discutir esse assunto. Portanto, ele é daquelas pessoas que vem lá e diz assim: a minha opinião é o que está valendo. Ele não abre os portais dele, da inteligência, para que ele possa perceber e amadurecer a opinião dele, para ver se realmente tem algum argumento que possa dizer que eu estou certo ou estou errado. E aí, eu acho que nesses casos não vale respeitar a opinião, porque essas pessoas que formam opinião do nada, simplesmente consultando mentiras, fake news, espalhadas principalmente por uma rede que foi montada basicamente para detonar com a imagem do presidente Lula e da Dilma Rousseff e do governo do PT, para que pudesse criminalizar e fazer com que todos os ataques sociais fossem feitos à população brasileira. Então, nesse momento, eu me sinto agredido porque eu sinto que os meus direitos estão sendo agredidos e eu não posso deixar que essa pessoa fale esse tipo de mentira na minha frente.
Vamos falar sobre um caso que eu conheço muito bem, porque afinal de contas eu sou engenheiro civil, que é a respeito do laudo técnico do apartamento triplex. O apartamento do Guarujá, vamos dizer assim, a torre do Guarujá, o prédio do Guarujá, ele tem duas torres. Cada uma das torres tem 4 coberturas e tem 4 coberturas, portanto nós temos 8 coberturas. Dizia-se no laudo técnico, ou melhor, dizia-se na sentença do juiz que as piscinas foram alteradas através de pedidos e personalizadas através de pedidos do presidente Lula. Ora, veja bem, quando você olha o apartamento do alto, você percebe que as piscinas são todas iguais do apartamento, portanto não houve pedido de ninguém para personalizar a piscina. Quando você fala que há um elevador privativo dentro do apartamento, significa dizer que ele teria que ir do primeiro ao último pavimento. É um apartamento de mais de 10 andares. Portanto, ele teria que ir de lá da garagem, privativamente, até o último pavimento. E, na verdade, isso é uma mentira, porque não existiu elevador privativo. O que existiu foi um elevador de serviço instalado dentro do apartamento que serve os 3 andares. E, nesse momento, eu começo a perceber pela estrutura do prédio que ele tinha capacidade já projetada para instalar esse tipo de elevador. Como é que eu sei disso? Quando eu vejo isso da seguinte forma, representado dentro do laudo técnico, que deveria ter uma ART, anotação de responsabilidade técnica, de um engenheiro civil, fazendo um estudo. Afinal de contas, eles dizem que o elevador foi instalado a pedidos do presidente Lula ou da dona Marisa, para que ele fosse de maior conforto dentro do triplex. Quando, na verdade, eu vou colocar essa situação. Como engenheiro, eu procurei uma anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro civil e não encontrei. Eu encontrei apenas de um engenheiro mecânico. É o engenheiro civil o responsável por calcular se aquele elevador, ao subir de um andar para o outro, ele causa um determinado balanço. E esse balanço causa abalos dentro da estrutura do prédio. Um balanço como esse pode derrubar o prédio. Portanto, ou você prevê na construção do prédio que vai ter um elevador lá nos 3 últimos pavimentos, ou você faz reforços. E como dizem que foi feito exclusivamente para o apartamento do triplex atribuído a Lula, que na verdade era da OAS, então significa dizer que já tinha que ter sido visto já tinha que ter sido previsto um cálculo estrutural para ser feito isso, ou um reforço. Teria que ser feito um reforço, porque se não existia e foi feito a pedidos, no entanto, não apresenta uma anotação técnica. Ah, mas o engenheiro mecânico não substituiria? Não. O engenheiro mecânico não está apto pelo Conselho Regional de Engenharia a calcular os abalos que vão causar dentro da estrutura de concreto do prédio. Portanto, não, é falso isso. O engenheiro mecânico cabe a ele apenas montar o elevador e verificar se todos os motores estão funcionando, se os esforços vão casar e se ele está apoiado em cima dos reforços que foram construídos especialmente para isso. Não se cita no laudo técnico qualquer tipo de reforço para os elevadores. Simplesmente dizem que foi feito algumas reformas. Reformas essas no piso, algumas paredes alteradas, e dizem que essas reformas, através de ser colocado com móveis muito estranhinhos para um apartamento que se dizia de primeira qualidade, um móvel de muito baixa qualidade, que eu suspeito que pelos valores foi colocado no prédio inteiro, porque é impossível que naquela qualidade aqueles móveis atendessem a esse tipo de situação. E aí eu vejo outras coisas, como por exemplo o presidente ser acusado de vir a ser beneficiado, ou seja, ele poderia vir a ser beneficiado, mas não foi beneficiado. E aí o Sérgio Moro diz, não, eu não encontrei nenhuma ligação com a Petrobras, mas mesmo assim eu vou condená-lo por desvio da Petrobras. Sérgio Moro ainda diz que os atos do presidente eram atos do presidente no exercício de seu cargo e por esse motivo ele facilitou concorrências da OAS. OAS que prestava declarações, que hoje nós já sabemos, que os seus executivos faziam declarações por um pagamento de 6 milhões de reais para que eles fossem ao judiciário mentir. E o que acontece? Diziam que, em função dos depoimentos, que não foi encontrado nenhuma documentação contra o presidente Lula, veja bem, Léo Pinheiro foi muito eficiente ao esconder as provas contra Lula. Foi um gênio, mas ele foi completamente incapaz e foi incompetente ao esconder provas contra si próprio. Ou seja, Léo Pinheiro, que tinha todas as provas contra ele, fez uma denúncia contra o presidente Lula e o presidente Lula foi preso por essa denúncia e não por documentação encontrada. Uma visita seria suficiente então para dizer que o Lula seria dono do apartamento? Não. Nós vimos aí atos indeterminados, porque ele não conseguia encontrar em lei, ele condenou por atos indeterminados. Eu li toda a letra da lei.
e pesquisei e li todo o processo. Senhores, aquilo é uma fraude a olhos vistos. Por isso que qualquer legislador vê que aquilo é uma fraude e por esse motivo que qualquer pessoa, qualquer advogado que leia aquilo, um estagiário de advocacia, veria que aquilo é uma fraude total. Mas aí você vai dizer, mas tem advogados que apoiam isso, Roberto. Eu vou dizer, esses advogados provavelmente estão apoiando porque a sua ideologia, ele não se conformava com o Lula estar na presidência, ele não se conformava em a esquerda estar no poder, e aí ele apoia aquela coisa errada. Eu não confio num advogado desse. Por quê? Porque ele está colocando tudo contra a sua profissão, uma vez que ele pode dizer que a qualificação dele é tão baixa que ele não consegue entender por que o cara foi condenado sem provas, e aí ele aceita simplesmente esse tipo de argumento, justamente apoiando de que foi julgado em primeira e segunda instância. E esse tipo de advogado não pega e não lê o caso. E ao não ler o caso, ou ele lê, entende e fala assim, por causa do meu caráter eu vou dizer, não houve condenação injusta. Gente, esse tipo de advogado, ele pode dizer o que ele quiser, mas ele está denegrindo a imagem da profissão dele. Portanto, senhor advogado, que diga que esse caso tem verdades, eu lhe digo que você está dizendo, está se maldizendo, está dizendo coisas erradas a respeito da formação da sua universidade, que formou você, está dizendo coisas erradas a respeito dos outros profissionais de advocacia. Porque, afinal de contas, você está formando uma opinião que é mentirosa. Mentirosa por quê? Tem advogados que não têm senso jurídico. Eu tenho senso jurídico. Através da minha experiência profissional, eu tive vários contatos com advogados e várias coisas na justiça que eu fui obrigado a responder. Portanto, a minha experiência profissional me fez criar uma consciência muito boa dentro do judiciário, além do que, quando a gente é acusado de alguma coisa, você vai lá e pesquisa a respeito de uma lei e você acaba sabendo muito mais coisas do que você desejaria. Qualquer profissional de curso superior que tenha tido alguma atividade profissional vai ter esse tipo de problema no judiciário e, portanto, passam a entender principalmente se eles são atendidos por bons profissionais da área de direito, como é meu caso. O que acontece? Nesse momento, um advogado está denegrindo a sua profissão. Por quê? Porque ao dizer que foi condenado, mesmo sabendo que não existem provas e que foi condenado justamente, significa dizer que ele está condenando um cliente dele. Porque a partir do momento que ele pegar um cliente dele que vai ser condenado e vai ser acusado por uma coisa que ele não fez, o juiz pode dar na telha dele por condenar a pessoa mesmo sem provas. E aí esse advogado vai finalmente entender, tardiamente, que ele colaborou para que esse tipo de juiz fosse formado nas cortes brasileiras. Esse cara não vai conseguir entender ainda que ele pode um dia ser acusado por uma coisa que não fez e ele não vai poder se defender porque o juiz vai julgar o caso e vai dizer que, independente das provas, ele considera você culpado e por esse motivo você será culpado. Ele pode condenar seu filho, sua esposa. Cada um dos cidadãos brasileiros foram agredidos com a decisão de Sérgio Moro, que a gente logo vê por que ele fez isso. Além dos 2,5 bilhões de dólares que a Lava Jato foi favorecida pela prestação de serviços, ela ainda recebeu, não só dos Estados Unidos, ela ainda recebeu da Odebrecht 6,5 bilhões de reais. Portanto, 9 bilhões de reais são motivos mais do que suficiente para prender injustamente e criar artifícios para tentar forjar um processo e colocar uma pessoa que nada tinha responsável a respeito daquele caso. Lula pode ser culpado de qualquer outra coisa, mas não do fato do caso que ele está sendo acusado, que foi condenado, e desse sim, a alteração do processo lá feito dentro da segunda instância, para que pudesse não haver uma prescrição do caso, daí eles condenaram Lula a 12 anos, a 13 anos, quando na verdade não poderiam ter feito isso por causa da dosimetria da pena. E o que acontece? Fizeram toda uma adulteração para que pudessem condenar. E hoje o resultado você já está vendo. Por que condenaram? Para que não houvesse uma resistência para toda a destruição do país que você está vendo. Tá, aí você vai dizer, Roberto, ouvi tudo que você falou, teve um monte de explicação, mas eu até agora não entendi onde é que você queria chegar. Bom, então eu vou explicar claro para você, para que não fique nenhuma dúvida. Não existe opinião se ela é baseada em mentira. Você está partindo com premissas erradas. Portanto, se você baseia suas opiniões em mentiras, ela ainda continuará sendo uma mentira e, por esse motivo, ninguém tem que ter paciência com mentiras. Todo mundo tem que questionar, tem que duvidar e tem que colocar em xeque suas opiniões, se é assim que você gosta de chamá-las.
toda opinião tem que ser baseada em fatos e não os fatos têm que ser adaptados na opinião. Sua opinião não vale mais do que qualquer coisa que acontece, da maneira que acontece, visto sob a ótica da realidade do que está acontecendo. Sendo assim, de novo, vou lhe dizer, a sua opinião não vale absolutamente nada se ela é baseada numa mentira. Você tem a possibilidade de formar as suas opiniões através da sua cognição. E eu espero que ela seja suficiente para poder julgar o país que você está vivendo e saber que nós estamos vivendo ainda a continuidade do golpe de Estado de 2016. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.